E aí pessoal, estamos aqui para a gravação da aula 20 do curso de controle de sistemas lineares aqui da UFA. A aula 20 que é a última aula que nós vamos ter nessa segunda leva de gravações, né, encerrando a gravação de todo o curso de controle de sistemas lineares aqui da UFA. E na aula anterior a gente conversou sobre o projeto de controle por realimentação de estados. Aqui acho que faltou um Szinho. E nessa formulação de controle, como é que era calculada a entrada da planta? O de t era igual a menos um vetor de ganhos k vezes o vetor de estados x. Certo? Então, o de t é igual a menos k vezes x de t. E nós aprendemos a projetar esse vetor k de modo a alocar todos os polos de malha fechada, isto é, os polos da matriz, os autovalores da matriz A menos BK. Então, o projeto do ganho K é realizado alocando todos os polos da matriz A menos BK. Lembra lá que a gente fazia o projeto comparando a equação característica desejada e a equação característica real? Nós verificamos, ou nós conversamos, que para ser possível realizar esse projeto, ser possível alocar todos os polos de malha fechada, o sistema tem que ser controlável, certo? A rigor, controlabilidade é a existência de uma lei de controle que vai levar o sistema de uma condição inicial até uma condição final desejada em tempo finito. Na prática, ou o que é importante para nós de controle de sistemas lineares, é que se o sistema é controlável, é possível alocar todos os polos de malha fechada. Nós aprendemos a verificar a controlabilidade analisando o posto da matriz de controlabilidade, que é dada por B, AB, tanana, A, N menos 1B, sendo que N representa o número de estados. E também verificamos a fórmula de Ackermann, que é uma forma sistemática de projetar esse vetor de ganhos de realimentação. Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre observadores de estado. O que são observadores de estado? São estruturas ou é uma técnica que permite a gente calcular uma estimativa x-til para o estado real da planta x. Então, nós vamos aprender a calcular uma estimativa x-til para o vetor de estados x. Desse modo, barateando a implementação da lei de controle, conforme a gente vai discutir daqui a pouquinho. E nós vamos verificar que vai ser possível implementar esse observador de estado para estimar todos os estados quando o sistema for observável. E o sistema vai ser observável quando o posto da matriz de observabilidade for diferente de zero. Quando o posto da matriz de observabilidade for cheio, isto é, o determinante for diferente de zero. Posto cheio significa número de linhas linearmente independentes igual ao número de linhas ou colunas. Bom, se vocês vão perceber ao longo da aula que o projeto de um observador de estados e essa verificação de observabilidade, ela é muito parecida com o projeto de uma realimentação de estados. Essa semelhança entre o projeto do observador e o projeto do regulador é o que a gente chama de dualidade. Então vocês vão ver que é praticamente a mesma coisa. Então quem sabe projetar um regulador, sabe projetar um observador. Então, vamos lá. Bom, como eu já disse na aula de hoje, a ação de controle por realimentação de estados é o menos kx de t, que representa um vetor de ganhos, k1, k2, kn, que multiplica o vetor de estados. Esse vetor de estados pode ser, por exemplo, posição, x1, velocidade, x2. Opa, ficou muito feio essa posição aqui. Posição, velocidade e por aí vai. Então, a ação de controle é como se fosse uma média ponderada dos estados da planta, certo? Qual que é uma desvantagem dessa lei de controle? Por exemplo, nós podemos alocar todos os polos do sistema desde que ele seja observável. Vocês enxergam alguma dificuldade de se implementar essa lei de controle aqui? Sim ou não? Pensa comigo.
Para eu determinar, por exemplo, a tensão que eu vou aplicar no motor, eu preciso saber a posição angular do motor, a velocidade angular do motor. Se tivesse um estado x3 aqui, ó, eu precisaria saber a aceleração desse motor. Então vocês concordam comigo que para implementar essa ação de controle por realimentação de estados, eu preciso ter muita informação da planta, eu preciso medir todos os estados? Vou ter que ter aqui, ó, um encoder para medir posição, vou usar esse mesmo encoder para medir velocidade, talvez se eu usar o mesmo encoder para medir aceleração, mas já envolveria uma derivada segunda, né? Vai amplificar ruído. Então eu teria que ter talvez um acelerômetro para medir a aceleração angular. Então, uma das desvantagens da lei de controle por realimentação de estados é que nós precisamos medir todas as variáveis de estado para implementar a lei de controle. Isso acaba que torna a implementação do controlador mais cara, porque pensa num sistema real de 8 estados, 6 estados, 5 estados. O tanto de coisa que eu tenho que medir. Além disso, quanto mais sensor eu tiver, mais complicado fica a implementação do controle. Mais sensores também envolvem mais dispositivos eletrônicos, mais coisas podem falhar. Também envolvem mais filtros digitais ou analógicos para tratar esse sinal, então é mais complicado a lei de controle. Além disso, existem casos que é inviável, é impossível medir todos os estados. Por exemplo, você pode ter um estado que não tem representação física. Conforme a gente já conversou, os estados, as variáveis de estado, x1, x2, xn, são definidas por nós. Então existem diferentes representações no espaço de estados. Além disso, pode ser que tenha uma grandeza que você simplesmente não consiga medir. Por exemplo, uma temperatura dentro de um forno que você não consegue ter acesso com os sensores disponíveis no mercado. Então, o que fazer para implementar uma lei de controle por realimentação de estados sem medir todos os estados? Porque a gente está conversando que em um cenário real, em um cenário com muitas dimensões, muitos estados, a implementação do controle é cara, medir todos os estados é muito caro ou mesmo inviável. Bom, a solução é adotar uma estrutura ou uma técnica para estimar ou observar o vetor de estados x-til. Essa estrutura vai ser denominada estimador ou observador de estado. Olha que criativo, o observador ou estimador de estados são sinônimos, são estruturas que nós utilizamos para estimar o vetor de estados. E a partir dessa estimativa, nós vamos calcular a ação de controle. Tudo bem? Então, nós vamos querer que, como resultado desse observador de estado, o estado x-til estimado convirja para o estado real. Por quê? Porque se o estado estimado for igual ao estado real, a ação de controle que eu vou calcular a partir do estado estimado, vou chamá-la de util, vai ser igual à ação de controle que eu calcularia com o estado real, U. E não faz diferença nenhuma se as estimativas forem iguais, usar a estimativa do estado ou estado real. Então, novamente, o observador de estado vai ser um elemento aqui, uma caixinha mágica, por isso que tem esse mágico aqui, tirando um coelho da cartola. Vai ser uma estrutura mágica que vai pegar as informações da entrada da planta, ou seja, o que eu estou fazendo com o processo. E aqui nós vamos assumir que a gente saiba o que a gente está aplicando na planta, então você sabe o que você está comandando para o seu sistema. E também vai utilizar as informações de saída. E esse Y aqui vai representar, no nosso caso, a saída de interesse, a saída que eu estou medindo, por exemplo, posição, velocidade, temperatura, nível de água em um tanque. Ele vai usar essas duas informações para calcular a estimativa do vetor de estados, que posteriormente vai ser usada no cálculo da lei de controle U. Então, o observador de estados vai utilizar as informações de entrada e saída para calcular uma estimativa do estado. E o que a gente quer é que essa estimativa convirja ou seja igual ao estado real x, para que não haja diferenças entre a ação de controle calculada com o estado estimado x-til e estado real x. Então, nós estamos trabalhando com sistemas lineares e invariantes no tempo, certo? Sistemas lineares e invariantes no tempo, SLIT. E a ideia do observador é determinar uma estimativa para o estado x-til a partir das informações de entrada e saída.
considerando esse modelo matemático, como vocês acham que nós podemos calcular essa estimativa do estado? Alguém tem alguma ideia? Minha cadeira soltou aqui, quase caí. Alguém tem alguma sugestão? Bom, uma primeira tentativa seria utilizar as matrizes A, B e C do modelo, que eu sei, porque estou assumindo que eu sei um modelo matemático, para estimar a evolução do estado X. Ou seja, fazer com que a estimativa do vetor de estados simplesmente acompanhe a evolução da planta. Tudo bem? Nesse caso, xtil ponto é igual a xtil mais BU, ou seja, estou evoluindo a dinâmica da planta naturalmente e estou assumindo que eu sei a entrada U, porque é a ação de controle que eu estou aplicando. Ytil é igual a Cxtil. Qual que é a ideia? A ideia é que vai ter lá meu processo físico funcionando e no meu computador eu vou simular a dinâmica da planta a partir das informações da entrada. Tudo bem? Se as condições iniciais foram iguais, isso é, se o vetor de estado inicial estimado foi igual ao vetor de estado real, e não existirem descasamentos de modelo, isso é, meu modelo for perfeito, a estimativa numérica que eu fizer no meu computador vai ser igual à estimativa real, porque eu não tenho descasamento de modelo e a condição inicial é igual. A evolução, tanto a evolução da planta quanto a evolução numérica no computador vão ser iguais. Qual que é o problema disso? O problema é que sempre você vai ter descasamentos de modelo entre a dinâmica real do processo, que envolve atrito, ruído, efeito aerodinâmico que você desconsiderou, que mais? Interferência de algum fator externo. E se a estimativa inicial do estado não for igual à condição inicial, a evolução da minha estimativa xtil vai ser ruim. Como assim, professor? Então eu vou mostrar aqui por meio de exemplos. Eu estou carregando aqui no Workspace as matrizes A, B e C, certo? Então essas matrizes elas ficam aqui no Workspace do MATLAB, certo? E aí eu estou simulando aqui no Simulink a evolução do sistema físico. Poderia ser, por exemplo, o aeropêndulo que está aqui atrás, ó. Então eu estou simulando o sistema físico, poderia ser o aeropêndulo fazendo algum movimento, e eu tenho aqui a simulação do observador de estados que estaria ocorrendo no meu computador, certo? Então eu vou pegar a mesma entrada, que poderia ser, por exemplo, a rotação que eu implemento no observador de estados, vou aplicar ela no sistema físico e vou aplicar ela no observador de estados que estaria sendo simulado no computador. E vou acompanhar a diferença entre o estado real e o estado estimado. Tudo bem? Então, no começo, vou usar a mesma condição inicial, 0.1 e 0.1 para os dois sistemas. Então, olha lá, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, e não tem descasamento de modelo. Percebam que os modelos estão exatamente iguais. B, B, A, C, C. E vou compilar. Será que ele rodou? Ele está pensando. Opa, o que está acontecendo? O computador deu uma travadinha. Tempo. Aí simulou. Então, nesse cenário, percebam que, por exemplo, a linha vermelha representa o estado real, a linha que estaria, por exemplo, seria a posição angular do aeropêndulo, a linha ciano tracejada representa o estado estimado. Como a condição inicial é igual e o modelo matemático é perfeito, a evolução numérica da planta é a mesma coisa. Não tem descasamento de modelo e a condição inicial é igual. Tanto faz o estado estimado ou o estado real, as evoluções vão ser similares. Agora, se eu tiver condição inicial diferente, por exemplo, a planta não está exatamente parada e a estimativa inicial é nula. Então eu estou supondo que a planta está parada, só que a estimativa do estado vai ser nula. Nesse caso, eu já vou ter um certo descasamento de modelo inicial aqui, ó. Por quê? Porque meu palpite inicial para a estimativa do estado estava errado, certo? Então olha lá, as linhas contínuas que representam os estados reais e as linhas tracejadas que representam os estados estimados têm um descasamento inicial. Então nesse momento aqui, ó, fazer o cálculo da ação de controle com o estado real estimado faria diferença.
Deixa eu tirar minha cabeça daqui. Mas posteriormente elas convergem para o mesmo valor e então tanto faz usar a estimativa do vetor ou o vetor de estados, nós teríamos o mesmo resultado. E finalmente, se eu tivesse um descasamento de modelo, por exemplo, na matriz A, então eu vou pegar a matriz A aqui do sistema físico e vou multiplicar ela por 0,8. E nesse caso, nós teríamos um descasamento de modelo maior. Percebam que o estado x1 não convergiu para o estado real. E aí, usar a ação de controle calculada com o estado estimado já faria uma diferença no comportamento da planta. Certo? Então, deixa eu voltar aqui. Acho que isso aqui eu poderia dar um zoom a mais. Uma coisa que nós percebemos é que nessa estrutura de controle, nós só usamos o modelo matemático A, B e C e a entrada da planta U. Nós não utilizamos nessa estrutura de observador de estados a informação do estado Y, que eu estou supondo que a gente mede. Então nós temos uma saída medida, que é a saída de interesse, por exemplo, posição angular. Como vocês acham que nós podemos incorporar as informações da saída no observador? Como é que a gente pode usar a informação da saída Y no observador? Alguém tem alguma ideia? Pessoal, sai do Instagram. E aí? Bom, uma possibilidade é incluir a diferença entre a saída real, que é a saída que vem do sensor, e a saída estimada, Ytil igual a C vezes Xtil, na dinâmica do estado estimado. Então, o que nós vamos fazer é, além de replicar a dinâmica da planta, nós vamos incluir um termo que depende de um vetor coluna de ganhos KE, então é o vetor coluna, KE1, KE2, KN, tanana, KN, certo? Então isso aqui é um vetor coluna, está definido aqui a dimensão dele, ó. Certo? Vezes a diferença do que eu medi no sensor e o que eu esperava medir. Então isso aqui eu vou chamar de fator de correção da dinâmica do observador de estados. Então, nesse caso, a dinâmica do observador é a dinâmica do processo mais um fator de correção que depende de um vetor de ganhos que nós vamos aprender a ajustar, vezes a diferença entre o que eu medi e o que eu esperava medir. Tudo bem? Tá claro? Faz sentido? Bom, então nós vamos ter a planta, que no nosso caso de sistemas lineares invariantes no tempo, vai se comportar como x ponto igual a x mais bu, y igual a c vezes x. Nesse caso, eu sei as matrizes do modelo A, B, C e eu sei a entrada da planta y. Eu também meço a saída, eu sei a entrada da planta u e eu meço a saída y, só que eu não sei o vetor de estado x. Esse vetor é desconhecido. E eu sei também, e nós definimos que a dinâmica do observador vai se comportar como a dinâmica da planta, mais o fator de correção. Qual que é a diferença do diagrama de blocos desses dois sistemas? Basicamente, a diferença é a presença dessa realimentação. Então, olha aqui está o segredo. Tá a presença da realimentação da dinâmica do observador. E essa realimentação das informações de saída é uma realimentação com respeito à estimativa do estado. Essa realimentação vai ser incluída de modo que a estimativa do estado xtil convirja para o estado real x. Então, isso que eu estou chamando de realimentação é ficar utilizando as informações da saída para atualizar a estimativa do estado. Bom, a pergunta que vocês podem estar se fazendo é: beleza, professor, entendi. Então, meu observador vai ser a dinâmica da planta mais um fator de correção que depende de um vetor coluna KE. Esse vetor coluna ele é n, número de estados por 1. Só que como que eu vou projetar o KE? Como é que eu vou escolher ele? Porque é um vetor, é seu trabalho projetar ele, né? Como que eu vou fazer esse projeto?
Bom, o que nós queremos é que o erro de estimativa, que eu estou chamando de EX, que é a diferença entre o estado real e o estado estimado, convirja para zero, certo? Se esse erro convergir para zero, o estado estimado vai ser igual ao estado real. E nós queremos que isso ocorra independentemente da condição inicial. Então eu vou lá, vou provavelmente iniciar meu observador com tudo zero, vou ligar minha planta e conforme o tempo passar, a estimativa do vetor de estados vai convergir para zero. Para projetar esse KE, então, nós vamos escrever a dinâmica do observador de estados, isto é, nós vamos determinar Ex ponto, que até agora nós não sabemos como se comporta, e nós vamos escolher o KE de modo que a dinâmica de Ex ponto, a dinâmica do erro de estimativa, seja estável. Isto é, que ocorra a convergência do estado real para zero. Então, assim como no projeto de um regulador, nós projetamos o ganho K para que o X ponto para que a dinâmica de X ponto seja estável, o que resulta em X convergir para zero, o que nós chamamos de regulação lá no regulador de estados, lembra? Aqui no observador, nós vamos projetar o KE para que a dinâmica do erro de estimativa seja estável. Desse modo, quando o tempo passar, o erro de estimativa vai convergir para zero, independentemente da condição inicial. Para escrever essa dinâmica do observador de estados, eu vou, primeiramente, pegar a equação 3, que é o observador de estados, que é a definição do erro de estimativa, desculpa, e eu vou derivar no tempo dos dois lados. O que vai acontecer? O Ex vai virar Ex ponto de t, então já começou a aparecer aqui o Ex ponto. O X vai virar o X ponto, e o X til vai virar o X ponto, X til ponto, certo? Só que eu sei como se comportam a planta, eu sei a dinâmica da planta, x ponto é igual a x mais BU, equação 1, e eu sei a dinâmica do observador, x til ponto igual a x til mais BU mais KE vezes y menos y til. E o que eu vou fazer é substituir onde tem x ponto, eu vou colocar ax mais BU, e onde tem x til ponto, eu vou colocar a expressão do observador de estados, certo? O que vai acontecer? Vai aparecer aqui 1 menos 2, equação 1 menos equação 2. Então, olha lá, eu vou ficar com ax menos ax til menos o KE vezes y menos y til de t. Professor, mas cadê a entrada da planta? Vocês conseguem perceber que o BU aparece tanto na equação 1 quanto na equação 2? Então, esses termos vão se cancelar. Agora, eu vou trocar o y por cx e o y til por cx til. E eu vou ficar com a ex de t é igual a ax menos x til. Coloquei o a em evidência aqui nesses dois termos, tudo bem? Então, a que multiplica x menos x til. Isso aqui é o próprio erro de estimativa ex. Menos KE vezes C. Então, onde tinha y, eu coloquei cx. Onde tinha y til, eu coloquei cx til. E tirei o C para fora dos parênteses. KE vezes C vezes x menos x til, que de novo é a dinâmica o erro de estimativa ex. Então eu posso colocar esse fator x menos x til em evidência e eu vou ficar com ex ponto de t é igual a menos KEC, que multiplica x menos x til, e eu vou trocar x menos x til por ex, obtendo a dinâmica do erro de estimativa. Ex de t ponto é igual a menos KEC vezes ex de t. Então, se essa dinâmica for estável, o erro de estimativa vai convergir para zero. O que tem que acontecer com os autovalores de A menos KEC para que essa dinâmica seja estável? Vocês se lembram lá do sistema em malha fechada? X ponto é igual a menos BK. Isso era a dinâmica de malha fechada, considerando uma realimentação de estados.
O que tinha que acontecer nesse sistema para que a dinâmica fosse estável? Os autovalores de A menos BK tinham que ser negativos. Nós vimos que esses autovalores representam os polos da planta. Olha a semelhança entre a dinâmica do erro de estimativa e a dinâmica de malha fechada. Logo, para que a dinâmica de malha fechada seja estável, os autovalores de A menos KEC têm que ser negativos. Como resultado, o erro de estimativa, aqui faltou um EX, vai convergir para zero, isto é, a estimativa do estado vai convergir para o estado real, independentemente da condição inicial. E vai ser nosso trabalho projetar o vetor de estados, desculpa, o vetor de realimentação KE, de modo que os autovalores de A menos KEC estejam no semiplano esquerdo, isso é, sejam estáveis. Percebam que o projeto é semelhante ao projeto da realimentação de estados. Enquanto lá nós alocávamos os polos de A menos BK, e nós fazíamos essa alocação escolhendo os coeficientes do ganho de realimentação K. Aqui nós vamos alocar os polos de A menos KEC, escolhendo os coeficientes do vetor coluna KE. Tudo bem? Então vai ser a mesma coisa, nós vamos ter uma equação característica desejada para os polos do observador. E na aula que vem eu vou conversar sobre qual uma localização boa para a alocação desses polos do observador. E quando eu falar polos do observador, eu estou me referindo aos autovalores da matriz A menos KE. Vou calcular a equação característica real da dinâmica do erro de estimativa e, por comparação, eu vou ajustar os ganhos do vetor KE, os coeficientes do vetor KE. Então aqui eu tenho um exemplinho, que é o exemplo 1. Então eu tenho um certo sistema com as matrizes A, B e C dadas por 0, 1, menos 2 e menos 4, 0 e 1, 1 e 0 respectivamente. E está sendo solicitado para que nós projetemos um observador de estados com autovalores em menos 10. O sistema é de primeira, segunda ou terceira ordem? Segunda ordem. Como o sistema é de segunda ordem, nós vamos alocar dois autovalores em menos 10. Vou pausar o vídeo, copio isso para o papel e nós voltamos fazendo o exemplo juntos. Bom, pessoal, estou com as informações copiadas aqui e aí nós vamos seguir aquele mesmo esquema que nós fizemos para o projeto do regulador. Então vai ser... vamos achar a equação característica desejada, e aqui nós estaremos falando da dinâmica do erro de estimativa. Vamos achar a equação característica real, que nos dá os autovalores da matriz A menos KEC, e por comparação vamos ajustar o vetor KE. Só por consistência, o sistema é de segunda ordem, e nesse caso o vetor KE vai ter dois coeficientes a serem determinados. O coeficiente KE1 e KE2. E esses coeficientes vão ser determinados de modo que a equação característica do sistema, e eu vou chamar essa aqui de desejada, tenha autovalores em menos 10. Ou seja, a equação característica desejada tem que ser igual a ES mais 10 ao quadrado igual a zero. Tudo bem? Porque se ela for S mais 10 ao quadrado igual a zero, os dois polos são menos 10. Por que dois polos? Por que dois coeficientes? Porque o sistema é de segunda ordem. Tem dois estados, é de segunda ordem. Ou seja, a equação característica desejada é S ao quadrado mais 20S mais 100 igual a zero. E eu vou dar um número para isso aqui. 1. Já a equação característica real, então a equação característica real, essa equação ela vai nos dar os polos da dinâmica do observador. Isto é, a equação característica, eu vou chamá-la de real, nos dá os polos da matriz A menos KEC. Ou seja, ela é dada por os polos ou os autovalores da matriz A menos KEC. S e 2. Por que 2?
para representar uma identidade de segunda ordem. Menos A menos KEC. Esse determinante tem que ser igual a 0. Desenvolvendo mais um pouquinho, agora eu vou manter a coloração azul. S0, 0S. S vezes a identidade 2. Menos matriz A, foi dada no enunciado. 0, 1, menos 2 e menos 4. Menos o vetor KE, que é o que eu estou querendo calcular. Vezes a matriz C, que também foi dada. Esse determinante tem que ser igual a 0. Isso vai nos dar a equação característica real. Desenvolvendo mais um pouco, eu obtenho S0, 0S menos 0 menos KE1 vezes 1. Menos KE1. 1 menos KE1 vezes 0. 1. Menos 2 menos KE2 vezes 1. Menos 2 menos KE2. Menos 4 menos KE2 vezes 0. Menos 4. E o determinante disso tem que ser igual a 0. Então, o determinante de S mais KE1 menos 1, 2 mais KE2, S mais 4. Esse determinante igual a 0 define a equação característica real. Isto é, de novo, a equação que nos dá os polos da dinâmica do erro de estimativa. Calculando o determinante, eu vou obter S mais KE1 vezes S mais 4 mais 2 mais KE2 igual a 0. Desenvolvendo, S ao quadrado mais S ao quadrado, 4S, KE1S, S que multiplica KE1 mais 4, mais 4KE1, mais 2 mais KE2 igual a 0. Vou dar um número para essa equação, vou chamá-la de 2. E ela nos dá a equação característica real. E agora nós vamos ajustar o KE1 e o KE2 de modo que as expressões 1 e 2 sejam iguais. Isto é, que a equação característica real 2 seja igual à equação característica desejada 1. Então, fazendo 1 igual a 2, eu vou obter que KE1 mais 4 igual a 20. Portanto, vou fazer em outra cor. KE1 igual a 16. 4 vezes 16 dá 64. 64 mais 2 mais KE2 igual a 100. Tudo bem? 4 vezes 16, 64, mais 2, 66, mais KE2 tem que ser igual a 100. Portanto, deixa eu pegar outra cor. KE2 igual a 34. Beleza, pessoal? Professor, tá, então agora eu tenho os ganhos do vetor de realimentação do observador de estados. Como eu implementaria isso na prática? Bom, se você fosse implementar por meio de circuito analógico, você deveria desenvolver o circuito analógico cuja dinâmica estaria associada com a dinâmica do observador de estados. Isto é, x-til ponto de t igual a AX-til de t mais BU de t mais KE que multiplica y de t menos y-til de t. Y-til de t igual a cx-til de t. Então você construiria um circuito eletrônico que estaria associado com essa dinâmica do observador. Você usaria os coeficientes das matrizes como ganhos com amplificadores operacionais
e resistores, capacitores e construiria esse circuito. Hoje em dia a gente implementa isso numericamente. Então o que a gente faz é simular numericamente, ou a implementação mais comum hoje é simular numericamente esse comportamento, certo? E aí nós podemos fazer essa simulação no Simulink, que é o que eu estou mostrando para vocês, por meio de diagrama de blocos. Podemos fazer, conforme a gente está simulando as dinâmicas da planta lá, usando a função odd45, é odd45? Oddint do Python, né? Então nós estamos usando lá oddint do Python. Nós temos no MATLAB a odd45 ou também o Simulink, tá? Então o que a gente faz é simular essa dinâmica numérica. O que a gente faz hoje mais comumente é simular essa dinâmica de maneira numérica. Isso vocês vão fazer lá na aula de prática dessa semana, né, que além de implementar a realimentação de estados para controle de nível, vocês também vão ter que desenvolver um observador de estados, tá? Então, só comentando como a gente faz. Em particular, na aula prática, nós estamos simulando esse comportamento numérico e nós estamos usando um método de integração muito simples, que é o método de Euler, que é basicamente a somatória de retângulos embaixo da curva para aproximar o integral. Nós estamos usando o método forward. Vocês já viram isso lá em cálculo numérico. Mas na aula prática vocês vão ter que fazer isso, tá? Só queria comentar de passagem. Bom, vou voltar aqui para a tela. Aqui está a resolução. Nós temos mais dois exemplos. Vou mostrar simulações, tá? Depois a gente fala dos outros dois exemplos que eu vou deixar para aula síncrona ou para casa, para vocês terem alguma coisa para praticar. Então, estou considerando aqui esse segundo exemplo, definir as matrizes do modelo e estou projetando o observador de estados. Percebam que esse projeto está sendo feito com a fórmula de Ackermann. Da mesma forma que nós usávamos a fórmula de Ackermann para projetar para alocar os polos da matriz A menos BK, certo? Aqui nós também podemos usar essa fórmula para projetar os ganhos do observador. Só que se vocês perceberem, no projeto do observador, nós alocamos os polos da matriz A menos KEC. Então, o que nós fazemos na hora de usar a fórmula de Ackermann é passar as matrizes A e C de forma transposta para que essa equação seja aplicada sem ter nenhum problema, para que as dimensões sejam coincidentes. Então, vou rodar o código. Como resultado aqui, eu vou ter a matriz KE, que nós acabamos de projetar manualmente. E vou abrir a simulação aqui. Então eu tenho mais uma vez a dinâmica do sistema físico. A condição inicial é 1 em 1. Então a condição inicial é 1 em 1. Tenho aqui a condição inicial da planta, que é 0 e 0. Por enquanto não tenho descasamento de modelo. Acho que passou uma interrogação. E vou simular o comportamento da planta. Então, aqui a gente pode perceber que... Deixa eu tirar a minha pequena... cabeça da frente. Vou colocar ela aqui. Aqui a gente pode perceber que, apesar do descasamento de modelo inicial, mais uma vez as linhas contínuas representam os estados reais e as linhas tracejadas representam os estados estimados. Então, apesar desse descasamento entre estimativa inicial do estado e estado real, as estimativas começam aqui em 0 e os estados reais começam em 1, à medida que o tempo passou, as estimativas convergiram para o estado real da planta. E a partir desse ponto, aproximadamente aqui 0,8 segundos, nós poderíamos usar esse estado real da planta para calcular a ação de controle sem nenhum problema, porque a partir daqui, estado estimado e estado real se comportam de maneira semelhante. Isso também aconteceria se a condição inicial fosse um pouquinho diferente. Opa, não é essa simulação. Por exemplo, se a estimativa inicial fosse, sei lá, menos 1 e menos 1. Nesse caso, há ali um transitório inicial devido ao erro de estimativa, mas após um certo tempo,
a estimativa do estado se comporta de maneira semelhante ao estado real. Tudo bem? Professor, e se tivesse descasamento de modelo? Por exemplo, se a matriz A da planta fosse 0,8 vezes A, o que aconteceria? Bom, o que aconteceria é que, mais uma vez, nós teríamos descasamento de modelo. Então, olha lá. Ó. Desculpa, mais uma vez nós teríamos um descasamento entre o estado real e o estado estimado. Isso ocorre porque nosso modelo está errado, então nós acabamos estimando de maneira errada o vetor de estados. Mas se vocês perceberem, esse erro é menor do que no cenário anterior. Em particular, se eu alocar os autovalores do estado da dinâmica do eixo de estimativa mais para a esquerda, mais distantes do eixo imaginário, esse erro de estimativa vai cada vez diminuir mais. Tudo bem? Em contrapartida, a gente vai ficar mais sensível a ruído. Isso eu vou conversar um pouco mais em detalhes na próxima aula. A mensagem básica que eu quero mostrar por meio dessas simulações é que, usando essa estrutura de observador de estados, nós conseguimos estimar o estado da planta, nós conseguimos fazer com que a estimativa do vetor de estados convirja por estado real, independentemente da condição inicial, e conseguimos também ter uma certa robustez a descasamentos de modelo. Quando eu falo robustez, é um erro de estimativa não tão alto, mesmo com o modelo errado. Tudo bem? Bom, aqui tem o exemplo 2, vou deixar para casa, é um exemplo de segunda ordem. Normalmente a gente faz esse exemplo juntos, mas é basicamente o mesmo. Nós temos também o exemplo 3, esse exemplo eu sempre deixo para casa. Professor, por que o nosso é de terceira ordem e o seu é de segunda ordem? Porque eu não sou besta. Vocês façam aí de terceira ordem e eu faço de primeira ordem. Vocês vão perceber que nesses dois exemplos, exemplo 2 e exemplo 3, o projeto do observador vai ser bem simples. Por quê? Porque essa forma de representação do estado, no espaço de estados, ela facilita o projeto do observador. É o que a gente chama de forma canônica observável. Então, da mesma forma que nós tínhamos uma forma canônica controlável que facilitava o projeto do regulador, aqui nós temos uma forma canônica observável. Eu não vou entrar muito em detalhes nessas diferentes formas de representação, é algo que eu tirei do curso, mas eu acho que vale a pena comentar de passagem que nós temos algumas formas canônicas de representação que facilitam determinadas etapas do projeto. Temos a forma canônica diagonal, a forma canônica controlável, a forma canônica observável. Para sistemas multivariáveis, nós temos a forma canônica de Jordan, que basicamente é uma forma canônica diagonal para sistemas MIMO, e por aí vai. Então, façam o exemplo 2 e exemplo 3, e agora o que eu quero discutir com vocês é fazer uma pergunta. Vocês acham que em qualquer sistema, independente de quais estados, de quais saídas eu meça, ou seja, independente de qual seja o vetor y, será que em qualquer sistema eu vou conseguir usar um observador para estimar todos os estados? O que vocês acham? Então, de novo, será que em qualquer sistema eu consigo usar um observador para estimar todos os estados? Independente do que eu medir, independente da configuração da minha planta? Bom, pela forma que eu estou fazendo a pergunta, a resposta é não. Mas vamos fazer aqui o exemplo 6, que é um exemplo de projeto de observador para a gente verificar isso na prática. Então vou pausar o vídeo para não perder tempo copiando e volto daqui a pouquinho. Então, pessoal, estão aqui copiadas as informações, né, o exemplo 6. E a ideia é alocar os dois polos do observador em menos 10. Nesse caso, a equação característica desejada é S mais 10 ao quadrado igual a zero, semelhantemente ao item anterior, S ao quadrado mais 20S mais 100 igual a zero. Vamos dar um número para essa expressão. 1. Agora vamos tentar fazer com que a equação característica real seja igual a essa equação característica desejada. Lembrando sempre que a equação característica real ela representa os autovalores de A menos KEC, que são os polos da dinâmica do erro de estimativa. Deixa eu melhorar o foco.
Deixa eu melhorar o foco. Vamos lá, nós queremos calcular o determinante de S e 2. Mais uma vez, essa identidade 2 é porque o sistema é de segunda ordem. Vezes A vezes A menos KEC igual a 0. Acho que eu não deixei escrito, mas como o sistema é de segunda ordem, o KE é um vetor coluna com dois coeficientes que eu quero saber, KE1 e KE2. E quando eu digo quero saber, são os coeficientes que alocam os polos em menos 10. Então, desenvolvendo essa expressão, nós vamos ficar com S0, 0S, S vezes a identidade 2, menos A, que é 1, 0, 1, 0, menos KE, que é o KE1, KE2. Como é que tá ficando minha letra? Feia. Mas paciência, pessoal, acho que dá para entender, né? Determinante dessas operações com matrizes tem que ser igual a 0. Desenvolvendo mais um pouquinho, S0, 0S, menos 1 menos KE1 vezes 1, 1 menos KE1. 0 menos KE1 vezes 0, 0. 1 menos KE2, 1 menos KE2. 1 menos KE2 vezes 0, desculpa, 0 menos KE2 vezes 0, 0. Finalmente, nós queremos calcular o determinante de S mais 1. S menos 1 mais KE1, 0 menos 0, que é 0. 0 menos 1 mais KE2, S menos 0, que é S. Desenvolvendo esse determinante, nós vamos obter S ao quadrado mais S que multiplica menos 1 mais KE1 igual a 0. E essa seria a nossa expressão 2, que nos daria a equação característica real. Agora, fala para mim, existe algum vetor coluna KE composto por KE1 e KE2 que faz com que a equação 1 seja igual à equação 2? Sim ou não? Vamos, pessoal, olha aqui rapidinho. Para de escalar o cartola aí. Existe algum vetor KE1 e KE... Existem coeficientes KE1 e KE2 que fazem com que a equação 1 seja igual a 2? Não existem, né? Por quê? Porque não tem aqui o termo solitário, o termo que não multiplica S, ou o termo que multiplica S elevado a 0. Esse termo não existe aqui. Então, nesse caso, a gente não consegue ajustar um vetor KE para alocar todos os polos do observador. Em outras palavras, a gente não consegue estimar todos os estados. Certo? E aqui está a mesma coisa. Isso está associado com um conceito análogo ao que a gente tinha lá no regulador, que a gente chama de observabilidade. Essa é a minha imitação do Tite. O conceito de observabilidade está associado com a possibilidade de se estimar o estado inicial xt0 a partir das informações da entrada da planta U de t e da saída y de t durante um certo intervalo finito. Se não for possível fazer essa estimativa, o sistema é dito não observável. Qual que é a implicação prática disso, pelo menos para nós do controle de sistemas lineares? É que se o sistema for observável, vai ser possível projetar o vetor de estados, o vetor de coeficientes, o vetor coluna KE. Então, se o sistema for observável, vai existir o vetor KE que aloca todos os polos do observador de estados e, portanto, o sistema é dito observável. Como é que nós podemos verificar a observabilidade? Comentei isso no começo da aula. Nós vamos verificar o posto da matriz de observabilidade. Então,
Assim como nós tínhamos lá no caso da controlabilidade, uma matriz de controlabilidade, aqui nós vamos ter uma matriz de observabilidade, que, considerando o sistema linear invariante no tempo, é dada por C, CA, CA quadrado, até CAN-1, sendo que esse N aqui é a dimensão ou número de estados. Então vamos escrever isso aqui. Número de estados. Tudo bem? Então, nós temos uma ferramenta para verificar a observabilidade de uma planta. Nós podemos construir a matriz de observabilidade e verificar se essa matriz tem posto cheio. No caso de sistemas CISO, se o determinante é diferente de zero. Se o sistema for observável, podemos projetar um observador de estados para estimar todos os estados da planta. Tudo bem? Já comentei essa questão do determinante, né? Então, vamos fazer o exemplo 7 e o exemplo 8, e aí nós encerramos a aula de hoje. Os exemplos 7 e 8 são exemplos de verificação da observabilidade da planta. Eu já mostrei o resultado, estraguei um pouquinho, dei spoiler, mas acho que não tem grandes problemas não. Vou pausar o vídeo e copiar esses dois exemplos por papel já para a gente fazer em sequência e volto daqui a pouco. Então, pessoal, estou aqui com o exemplo 7 copiado primeiro, né? E nós temos um certo sistema com as matrizes A, B e C apontadas aqui e queremos saber se a planta é observável. Para a gente verificar se o sistema é observável, nós vamos calcular a matriz de observabilidade, que é dada por C, CA quadrado, CA cubo até CAN-1, sendo N o número de estados. O sistema é de segunda ordem. Então nós vamos até N-1 até o C vezes A. Tudo bem? Então a matriz de observabilidade é a matriz C, 0 e 1, vezes C vezes A. Então vamos lá, vamos multiplicar a matriz C pela matriz A. 0 e 1 vezes 0 e 1, linha vezes coluna, vai dar 1. 0 e 1 vezes 20, 0, vai dar 0. Portanto, o determinante da matriz de observabilidade é igual a menos 1, que obviamente é diferente de 0. Portanto, esse sistema é observável. Tudo bem? Antes de passar para o exemplo 8, só vou mostrar como nós poderíamos fazer esse cálculo lá no MATLAB, que seria usar a função OBSV. Então, enquanto lá na controlabilidade nós tínhamos a função CTRB, lembra da função CTRB? Aqui nós temos a função OBSV, que calcula a matriz de observabilidade. Tudo bem? Então, OBSV retorna a matriz de observabilidade, C, CA, CA quadrado. Opa, estou falando aqui e esqueci de mostrar a tela, né? Então, nós temos a função OBSV, que calcula a matriz de observabilidade. Então, se eu der um OBSV de A e C, vou chamar isso aqui de O, nós vamos ter a matriz de observabilidade, e se eu verifico o posto dessa matriz usando a função rank, então calcula o posto da matriz, rank de O, ele vai ser igual a 2, rank de O, escrevi 0, ele vai ser igual a 2, indicando que a matriz tem posto cheio. Então, a matriz, o comando OBSV calcula a matriz de observabilidade. Voltando aqui, vamos completar o exemplo 8, né, que está copiado aqui. Está copiado aqui. E vamos mais uma vez montar a matriz de observabilidade. Então, observabilidade é igual a C, 5 e 4, vezes CA. Mais uma vez, temos o sistema de segunda ordem, a matriz de controlabilidade vai ser C, CA. Então, C vezes A vai dar 5 vezes 0, 0, 4 vezes menos 5, menos 20. 5 vezes 1 vai dar 5, menos 21 vezes 21 sobre 4 vezes 4, que vai dar 21. 5 menos 21 vai dar menos 16.
fazer aqui na frente mesmo. Calculando o determinante da matriz de observabilidade, a gente vai ficar com 5 vezes 16, menos 16 dá menos 80. 4 vezes menos 20 vezes menos 1 vai dar mais 80. Portanto, o determinante é igual a zero e a matriz não tem posto cheio, ou seja, o sistema não é observável. Tudo bem? Então, com isso a gente encerra o exemplo 8, tá, pessoal? E agora nós sabemos verificar se a planta é observável, e se ela for observável, nós podemos projetar um observador para estimar todos os estados. Professor, se a planta não for observável, o que eu posso fazer? Bom, a solução ou é calculação de controle sem esse estado estimado, ou é simplesmente instalar mais sensores para medir esse estado específico ou para tornar esse estado observável de alguma maneira. Tudo bem? Temos aqui o exemplo 9, mais uma vez esse é o exemplo de vocês, e quando o exemplo de vocês é sempre mais complicado, nesse caso é um exemplo de terceira ordem, e vocês podem, por exemplo, usar o MATLAB para fazer essa análise de observabilidade. Nessa aula, então, pessoal, a gente aprendeu o que é um observador de estados, então fala aí na sua casa, o que é um observador de estados? Isso aí, é uma técnica para estimar ou para calcular uma estimativa x-til para o vetor de estados x. E essa técnica, ela é utilizada para baratear ou tornar possível ela é tipicamente utilizada para baratear ou tornar possível a implementação de um controle por realimentação de estados, dado por menos k vezes x de t. Então, o observador de estado é uma ferramenta que nos permite calcular uma estimativa do estado, certo? Falei um pouquinho sobre... Nós aprendemos a projetar, fizemos um exemplo, conversei de passagem sobre a implementação, que vai ser vista em detalhes na aula prática. Também comentei sobre que existe uma forma canônica controlável, vocês vão trabalhar com ela nos exemplos 2 e 3, embora não tenha entrado em detalhes. E por fim falei o conceito de observabilidade, que para nós o que importa é que se o sistema for observável, então vai existir um vetor coluna KE que aloca todos os polos do observador em uma região desejada. Se o sistema não for observável, não existe esse vetor KE, e a solução ou é não utilizar aquele vetor de estados para calculação de controle ou instalar mais sensores na planta. Aprendemos a verificar a observabilidade por meio da matriz de observabilidade, mais especificamente pelo posto dessa matriz, que no caso de sistemas SISO, entrada única, sistema única, pode ser visto pelo determinante da matriz. Na aula que vem nós vamos conversar um pouquinho sobre em que região alocar os polos do observador e do regulador. Então até agora nós aprendemos a projetar ou alocar esses polos de malha fechada, isto é, os autovalores de A menos BK, e alocar os autovalores do observador, isto é, e alocar os polos da dinâmica do erro de estimativa, isto é, os autovalores de A menos KEC, em regiões desejadas. Mas a gente não conversou o que é uma região desejada. Onde é bom alocar os polos do observador e onde é bom eu alocar os polos do regulador. Então a gente vai conversar disso numa próxima aula. Além disso, nós vamos conversar sobre o princípio da separação. Percebam que quando a gente projeta o regulador, nós não consideramos que o estado que vai ser usado para calculação de controle é o estado estimado. Isto é, que nós vamos calcular a ação de controle com a estimativa x-til. Além disso, quando nós projetamos o observador de estados, nós não consideramos a ação de controle, nós ignoramos a presença dela. O que garante que a estrutura completa de controle composta por observador e regulador vai funcionar? Isso é garantido por meio do princípio da separação, que a gente vai ver na próxima aula. E após ver o princípio da separação, nós vamos projetar em conjunto reguladores e observadores. Então vai ser uma estrutura de regulação, e quando eu falo regulação, é uma estrutura que visa manter o sistema em equilíbrio, por exemplo, manter a aeronave em um certo voo de cruzeiro,
ou manter o aeropêndulo em uma certa posição de equilíbrio que vocês tenham projetado. E nós vamos fazer isso por meio do conjunto regulador-observador. É isso, pessoal. Obrigado.